Boa noite, galera, bem-vindos. Primeiro podcast aqui. Iniciamos hoje com essa plataforma bem diferente e hoje com um convidado de altíssimo nível para começar já com o pé direito. Então agora nós vamos rodar a vinheta e iniciar o nosso podcast, pode crer. E é isso aí, já iniciando aí nosso podcast nessa noite, com o nosso convidado, que eu já vou passar a palavra para ele se apresentar, Rafael Portes. Está contigo, mano? Boa noite, Joab. Prazer, uma satisfação imensa estar aqui compartilhando esse espaço com você, que é um amigo meu de longa data, e hoje a gente está aqui trocando uma ideia aí, acredito que vai ser muito construtivo para todos, e enfim, uma satisfação muito grande estar aqui compartilhando esse momento aqui contigo. Acho que a gente vai poder passar muitas ideias aqui diferentes, trazer aí um pouco de educação financeira para a galera e mostrar oportunidades também que o mercado financeiro ele pode proporcionar aí essa disrupção na vida das pessoas. É isso aí, galera. E antes da gente iniciar com o nosso papo aqui, eu já quero pedir para vocês, chega o dedo no like aí, já se inscreva no nosso canal. E aproveite também para compartilhar essa live com algumas pessoas que você sabe que precisa aprender sobre o mercado financeiro, para que possa estar bombando aqui com a gente aqui, buscando conhecimento. E principalmente, utilize essa ferramenta do chat aqui para deixar sua pergunta, deixar sua dúvida, que com certeza, no que for possível, o Rafael vai estar ao longo da nossa live aí, tirando a dúvida de todos aí. Rafa, então para dar início agora, a minha pergunta para você é: quem é o Rafael Portes? E quem era antes do mercado financeiro? Como você chegou aqui, cara? Bom, meu nome é Rafael Portes, eu tenho 32 anos, eu tenho 2 cursos superiores e, na verdade, não tem nada a ver com o que eu atuo hoje. Eu entrei primeiro amigo do Joab, nós fizemos faculdade juntos aí de aviação, na PUC de Goiânia, e, posteriormente, eu tenho um outro curso em gestão financeira. Mas há mais ou menos 5 anos atrás, um pouquinho mais de 5 anos atrás, eu tive a oportunidade de viver alguma experiência dentro de mercado com renda variável em criptomoedas. E criptomoedas, Bitcoin, né, que hoje está aí, inclusive esse boom todo, foi o pontapé inicial na minha vida, nessa atividade que eu atuo hoje. E, na verdade, foi simplesmente me introduziu, né, e posteriormente eu conheci o mercado de uma forma mais ampla, caí para dentro da Bolsa de Valores e fui estudar muito mais a fundo, porque quando se trata de mercado financeiro, a gente pensa em investimentos, pensa em renda variável, existe uma variedade muito grande, muito extensa, né, de opções, e acabei que eu fiquei muito perdido no começo, passei praticamente 2 anos dando murro em ponta de faca, sem saber de verdade qual era a área que eu ia me especializar. E nos 3 últimos anos, eu venho atuando somente em uma única modalidade, deixei todas as outras para poder focar somente em uma atividade, e atuo com atividade de day trade, né, que a day trade é uma profissão, e também trabalho com investimentos em ações, né? Então, as minhas especialidades hoje aí, como se trata de atividade de day trade e também investimento no mercado de ações, que se popularizou agora nos últimos 2 anos também, né, o mercado de ações, principalmente porque a renda fixa ela veio se tornando desinteressante hoje, porque o rendimento é muito baixo, né? E eu tive a oportunidade de pegar o mercado assim muito pujante, de 4 anos, 3 anos e meio atrás para cá, onde deu uma corrida muito significativa, mas que infelizmente no começo do ano passado, ali no finalzinho de fevereiro, a gente teve aí esse boom, né, da crise do coronavírus, a maior crise sanitária do nosso século, e que bagunçou bastante o mercado, trouxe muitas situações diferentes, mas que, enfim, trouxe muita experiência, deu oportunidade da gente desenvolver muita experiência, e também trouxe muitas pessoas, né, para estar atuando também, de certa forma, com investimento em renda fixa, aprender essa outra atividade também, day trade, porque foi uma situação forçada, onde colocaram as pessoas dentro de casa, essa oportunidade de sair, acaba que as pessoas tiveram uma procura muito grande, né, por rendas onde possa trabalhar dentro de casa, e o day trading, ele se pulverizou e se tornou, inclusive, no ano de 2020,
a nona profissão mais buscada na internet, né? Hoje, o day trade, a atividade day trade, a gente pode falar que é a nona profissão mais buscada, mais, enfim, procurada pelas pessoas para trabalhar, porque além dessa oportunidade de você poder trabalhar em casa, existe uma infinidade, né, de produtos, de ativos que você pode trabalhar, e sem contar que a remuneração para essa atividade, para as pessoas que conseguem ser consistentes trabalhando com essa profissão, ela é muito grande, né? Então, hoje eu praticamente vivo somente por conta da atividade day trading. Acaba que eu desenvolvi um projeto também há 3 anos atrás, que foi um projeto para ensinar outras pessoas também. Então, hoje eu estou aí com mais de 300 alunos que eu já ensinei, ministrando cursos presenciais, agora com essa situação nova também de forma online. E é um projeto onde a gente consegue proporcionar um desenvolvimento para as pessoas, já que essa profissão day trade ela não tem uma faculdade, não existe um curso superior onde a pessoa pode ir lá e se capacitar, né, ter um credenciamento, ter um acompanhamento. Acaba que cai na mão de outras pessoas que já têm experiência, que vivem dessa atividade, para poder estar instruindo. E dentro desse grupo, a gente tem uma taxa muito acima da média, né, de pessoas que se desenvolveram bem e conseguem hoje ter aí consistência trabalhando com o mercado financeiro, seja na parte de voltada para ações ou então seja na atividade day trade em si. Top demais, mano. Mas assim, nós vamos chegar nessa parte do day trade ainda. Segura aí. Eu quero fazer uma história. Porque Sim. assim, muitas pessoas não sabem nada sobre bolsa de valores, não tem ideia do que seja mercado financeiro, não sabe o que se faz. A gente tem assim um panorama de assistir filmes, aquela bagunça daquele monte de gente ligando no telefone, olhando aqueles painéis enormes, aquele monte de número. A gente sabe que muita coisa mudou, né? Mas eu quero que você fale para mim, onde surgiu a Bolsa de Valores, o que é Bolsa de Valores, dá uma explanação geral para a galera entender. Bom, na verdade, o conceito de Bolsa de Valores, ele surgiu na Idade Média, né? Quando existiam os financiadores de projetos, né? Que embarcações que, a princípio, iam explorar outras regiões, existia um grupo de pessoas, digamos assim, grandes empresários, né? Eram, na época, os senhores feudais, pessoas muito ricas, né? De famílias aí bem ricas, e que eles financiavam embarcações para ir explorar outras regiões, né? Ou então para buscar insumos em outros lugares, por exemplo, mesmo financiamento de embarcações para poder cruzar os caminhos ali das Índias para poder buscar iguarias, né, que existiam ali. Então, esse grupo de pessoas ricas, eles juntavam, acumulavam esse capital e partilhava esse valor, financiava essas viagens, e isso se tornou uma prática muito comum e popular. E, de repente, vendo que esse tipo de, como se fosse um acordo de mercado, né, serviria muito bem para outros tipos de atividades também. Por exemplo, para financiar produções agrícolas, financiar rebanhos, né, a criação de gados ali. Então, criou-se esse padrão de negociação, onde as pessoas iam lá, depositavam seu investimento dentro desse conglomerado ali de pessoas, de empresários, senhores feudais, digamos, de empresários, mas só para a gente entender aqui a analogia com os dias de hoje. E aí acaba que essas pessoas faziam esse investimento com o objetivo de ter um retorno final. Então, acaba que era financiado, por exemplo, a safra de soja. Estou falando qualquer tipo de commodity aqui para vocês entenderem, mas poderia ser milho, poderia ser sorgo, poderia ser arroz, e depois que toda essa commodity era vendida, o dinheiro era retornado para aquele modelo de mercado, né, e distribuído para os seus investidores, né? E essa prática cada vez foi se tornando mais comum. Só que existiu também, por exemplo, ali a gente falando já de 1800 para cá, muito financiamento de pavimentação, financiamentos de estradas de ferro, né? E isso era financiado através desses mercados. Esse mercado, cada vez, ele foi se tornando mais amplo, trazendo mais tipos de empresas, né? Mais tipos de variedades de produtos ali. E, no fim das contas, as empresas de pessoas
empresas fechadas começaram também a solicitar capital para poder elas crescerem, né? Elas buscavam esses mercados e aí onde criou-se o padrão que a gente tem de bolsa de valores, né? Então, várias empresas começaram, então, a buscar recursos de financiamento para poder elas crescerem e, dessa forma, apareceu cada vez mais investidores. Isso se tornou muito popular e hoje é mais ou menos esse padrão que a gente tem desde 1980 para cá. Aqui no Brasil, a Bolsa de Valores, a gente tem a BMF, né, que era o mercado futuro, e tem a Bovespa. Elas se uniram. Hoje existe uma empresa só que chama B3, Brasil Bolsa Balcão, onde ali são negociados ativos futuros e ativos reais também, que são as ações. E de 2008, quando você falou do cara que ficava no microfoninho, no telefoninho, até 2008, como a gente não tinha esse sistema todo, né, de tecnologia, essa automação toda, ainda existia aquele cara do telefoninho, que era o corretor, que ele era responsável por ir no balcão, executar a ordem, né, no caso, pegar a ordem, o comando daquele investidor e ir até o balcão para poder executar essa ordem. Ele tinha aquele monte de papel, ficava ligando, né, para a corretora, mandando a comanda. E esse padrão de 2008 para cá ele foi mudado justamente porque houve uma mudança da tecnologia, trouxe essa automação, deu a possibilidade também de que as pessoas físicas conseguissem ter acesso à Bolsa de Valores, que antigamente era muito estereotipado como uma atividade de pessoas ricas. E justamente visando querer ter uma malha muito maior de players, de pessoas investindo na Bolsa de Valores, eles criaram esse sistema automatizado e permitiram que as pessoas conseguissem entrar com valores menores de investimento, porque antigamente, de fato, a pessoa para comprar um lote de ações, ela precisava de 80 mil reais, ela precisava de 50 mil reais, por exemplo, se a gente fosse falar na moeda de hoje, né? Mas como a ideia da Bolsa de Valores é justamente trazer volume de investimento, eles criaram outras formas, né, que permitissem que investidores menores conseguissem também estar comprando ali ativos dentro da Bolsa. Dessa forma, eles fracionaram, né, e democratizaram o acesso ao investimento dentro da Bolsa de Valores. Hoje, né, a gente tem aí aproximadamente 1,5% da população brasileira investindo em Bolsa de Valores, tá? Seja em ativos de ações ou também seja mercado futuro, que mais para frente a gente pode comentar um pouquinho da diferença dos dois. E se a gente for levar em consideração países que já têm essa prática de Bolsa de Valores há muitos anos, como os Estados Unidos, por exemplo, lá na década de 60, aproximadamente 70% da população tinha algum tipo de investimento em renda variável, né? A grosso modo em ações e commodities. E aqui no Brasil, essa prática vem se tornando mais popular nos 2 últimos anos, né, que teve esse boom de pessoas buscando investimento em renda variável, buscando investimento em ações, grosso modo, justamente porque se tornou desinteressante o investimento em renda fixa. Antigamente, a renda fixa pagava-se muito bem, a taxa Selic girava em torno de 14%. Se você tem um tipo de investimento que vai te dar mais de 1% ao mês, né, com garantia que isso era o que o Tesouro, né, pagava para a gente, não faz sentido nenhum você correr risco investindo em ações. Só que hoje a gente tem uma taxa Selic girando na casa dos 2%. A taxa Selic de 2% é praticamente impossível você conseguir ter retorno financeiro com o investimento em renda fixa, porque os produtos que existem de investimento em renda fixa, eles são atrelados à taxa Selic, né? A taxa Selic é a taxa referência de práticas de juros. Então, a gente precisaria de uma Selic mais alta, que seja no mínimo 7%, para acontecer o interesse das pessoas em estarem investindo em renda fixa. E aí a gente entra num outro choque, que é o problema da inflação. O que tem hoje, né? A inflação, basicamente, é fazer o nosso poder de compra ser reduzido. Hoje, você ganha R$1.000, o pacote de arroz está custando 20. No ano que vem, você continua ganhando os mesmos R$1.000, só que o seu poder de compra diminuiu, porque o arroz está custando agora R$30, né? Isso é inflação, pessoal. Então, acaba que, por mais que você ganhe mais, né, você invista, faça um investimento, pegue o seu lucro e invista,
acaba que o lucro que você tem no investimento, ele não compensa a inflação. Então, você pode estar ganhando agora 1.020, você ter um rendimento, e esses R$ 20 não ser o suficiente para poder cobrir, né? O seu lucro que foi gerado ali não é o suficiente para poder cobrir agora a inflação. E é o que está acontecendo agora. Então, as pessoas estão se dispondo a correr mais riscos, né? Investindo em renda variável, investindo em ações, para poder tentar ter uma performance que supere pelo menos a inflação, né? Bota fé. Eu estava até observando aqui, o galera tá colando aqui com a gente, o Moacir já tá aí, Yurão, o Ale também, só os feras aí já tá colando também. Galera, vai deixando as suas perguntas, suas dúvidas aí também, para a gente poder estar respondendo aqui. Rafa, você falou aí a respeito da quantidade de pessoas hoje que estão entrando na Bolsa de Valores, mas que ainda é 1% e pouco da população brasileira. Eu lembro que quando a gente entrou na faculdade em 2007, a gente fez uma apresentação lá e eu lembro dessa estatística bem. Naquela época, naquela ocasião, apenas 4% da população brasileira voava, né? Ou seja, 4% da população viajava de avião no Brasil, enquanto que nos Estados Unidos já chegava a mais de 40%, aliás, quase 50%, né? E aí você também falando em relação ao mercado financeiro hoje, quantas pessoas têm se interessado em buscar isso, em comparação, por exemplo, com os Estados Unidos, que desde muito antes já é uma prática, né? Inclusive, esses dias eu estava conversando com uma tia minha que mora lá. As pessoas hoje em dia elas já começam desde cedo. Eu acredito que lá nos Estados Unidos não tem INSS, então as pessoas não se aposentam por INSS. As pessoas começam a investir já para ter um retorno, justamente para pensar no futuro, né? O brasileiro ele tem dois defeitos, na minha opinião. O primeiro é querer se aposentar pelo INSS, que é algo que a gente sabe que, infelizmente, não supre nem as necessidades básicas. Não. E o segundo, e eu quero até que você comente isso, por que o brasileiro gosta tanto de poupança, cara? Cara, mas é justamente pelo que eu expliquei, pelo fato dos ativos, dos investimentos, né? Dos supostos investimentos em renda fixa serem atrelados à Selic. Quando a Selic está alta, a taxa Selic está alta, a gente já teve Selic de 24%, cara. Olha só que loucura, né? Então, quando a Selic está alta, não vale a pena, já que tanto a poupança, como tesouro, enfim, qualquer tipo de produto de renda fixa, ele tem como referência para gerar ali o rendimento, a taxa Selic. Se a taxa Selic está alta, não faz sentido a gente, por exemplo, falando no que estava aí, por exemplo, há 4 ou 5 anos atrás, a 14%, não faz sentido, já que a gente tem 1% de rendimento ao mês, a gente pegar e correr risco em mercado de ações. Por quê? A renda fixa está garantindo para mim 1% ao mês, né? Sem dor de cabeça. As ações, a gente sabe que é um mercado de renda variável. Por mais que ela, ao longo dos anos, ela tenha uma performance muito maior do que seria essa renda fixa, né? Porque a renda fixa ela também oscila, apesar dela ser fixa, mas ela oscila também, ela tem o prazo de vencimento. Ainda assim, é risco, né, cara? A gente pode precisar do dinheiro agora e eu não ter... Enfim, vou ter um percentual de perda muito grande, porque a ação caiu, porque houve um fato isolado. Por exemplo, imagina você investido em Vale, comprado R$100 mil em Vale, de repente aconteceu o acidente de Brumadinho, aí de repente, antes um pouquinho, aconteceu o acidente de Mariana, né? E as ações da Vale despencaram 30%, 27%, 25% nessas situações. Imagina você precisar do dinheiro e na hora que você for liquidar a sua posição, você já ter perdido 27% do seu patrimônio, né? E o brasileiro sempre não teve essa cultura que o americano tem, né? Lá eles estão muito na frente, a cultura essa educação financeira, ela é muito nova aqui no Brasil. Então as pessoas, nós ainda somos embrionários aqui no que se trata de mercado financeiro. Hoje a nossa Bolsa de Valores, ela é a 10ª bolsa mais importante do mundo. E para você ver, se a gente pegar a Apple sozinha, ela vale mais do que a nossa Bolsa de Valores. Se você pegar a Apple, a Tesla, ela vale algumas vezes a nossa Bolsa de Valores. Eu vou saber precisar isso, porque as ações da Tesla são muito voláteis, né, e não param de subir. Mas 2, 3 vezes, com certeza isso está acontecendo. Agora imagina, nós temos uma empresa que ela sozinha, ela vale mais do que a nossa Bolsa de Valores. Para você ter noção do quão pequeno nós somos ainda. Só que nós somos pequenos no que se trata de Bolsa de Valores, mas nós somos gigantescos na questão de relevância mundial. Nós somos basicamente o país mais exportador de commodities do mundo.
Nós ganhamos praticamente em tudo no mundo, em questão de exportação de commodity, tirando o petróleo, né? Tirando derivados do petróleo. Mas, no geral, nós temos um potencial gigantesco de minério, agrícola, de proteínas. Então, nosso potencial é muito grande e nós exportamos demais. E isso, de fato, é riqueza. Só que para o mundo, nos dias de hoje, isso não tem muito valor. Isso não tem muito valor, porque a própria tecnologia consegue fazer com que países que aparentemente são incapazes de produzir, né, por exemplo, ter safras, né, de repente, lá no meio da neve, os caras conseguem criar estufas gigantescas, né, colossais, e que são capazes de produzir ali commodities, feijão, trigo, soja, sorgo, milho e por aí vai. Então, o que é valorizado é a tecnologia. Só que essa situação aqui, né, a gente vê isso como uma grande oportunidade, o mundo está mudando. Cada dia que passar, as commodities elas vão ter mais valor. E nossa economia ela é baseada em commodities. As principais empresas dentro da Bolsa de Valores, elas são de commodities. Então, a gente vê um potencial muito grande, tanto do crescimento do mercado interno de investidores, porque nós somos embrionários, nós temos aí aproximadamente 2% da população, né, um pouco mais de 1,5% da população investindo em Bolsa de Valores, enquanto lá nos Estados Unidos, hoje até diminuiu do que era, em torno de 60% de todas as pessoas, de todos os habitantes americanos, tem investimento em renda variável, investimento em ações. Aqui nós temos 2%. Então imagina o potencial que o próprio mercado interno tem de crescimento, e agora você pega uma visão um pouco mais macro da coisa, e imagina o potencial que o Brasil tem de crescimento por demanda externa, ou seja, de países, né, de fora, os outros países querendo comprar as commodities que nós produzimos aqui. Então nós temos aqui duas variáveis que são extremamente otimistas para o Brasil nos próximos anos. Pois é, inclusive a gente viu aí recentemente muitas empresas aí, a Berim, né, fazendo seu IPO, entrando para a Bolsa de Valores, mas eu queria que você fizesse uma comparação, por exemplo, quantas empresas hoje, porque a gente sabe que o Brasil é cheio de empresas, é muitas empresas mesmo, mas eu quero que você fale, por exemplo, quantas empresas a gente tem na Bolsa de Valores do Brasil e quantas, por exemplo, tem aproximadamente a Bolsa de Valores dos Estados Unidos? Joab, hoje a gente está girando aqui, encaminhando esse ano para em torno de 450 empresas, na verdade está entrando praticamente todos os dias, né? Inclusive, esse fevereiro agora foi o recorde da história de IPOs na Bolsa de Valores do Brasil. Então a gente tem aí, vamos pensar que até o final do ano, ser muito otimista, que entrassem, que tivéssemos 500 empresas dentro da Bolsa de Valores, né? Se a gente pegar, por exemplo, só vou pegar aqui para você e te falar que o índice americano, se a gente pegar, por exemplo, aqui, o Russell 3000 tem 3 mil empresas. São 3 mil empresas hoje dentro só desse índice. Se a gente pegar a Bolsa de Nova York, cara, tem 4 mil empresas, 5 mil empresas. Se a gente pegar a Nasdaq, tem mais outro volume gigantesco. Lógico que eu não consigo precisar isso para você, porque todos os dias entram várias empresas, né? E no caso dos Estados Unidos, entram muito mais do que aqui, porque lá tem muito mais empresas do que o Brasil. Só que a gente tem que entender o seguinte, imaginando que no ano de 2021 fechássemos com 500 empresas. Quantas empresas existem no Brasil? Quão grande nós podemos chegar, entendeu? Até onde nós podemos. Se a gente for pensar simplesmente na nossa cidade, quantas empresas têm potencial para estarem dentro de uma Bolsa de Valores? E por que essas empresas ainda não estão dentro de uma Bolsa de Valores? Simplesmente porque aqui no Brasil é tudo muito burocratizado. É muito difícil, né? E também porque nunca teve essa cultura que está tendo agora, nunca teve tantos investidores como está tendo agora, porque, de fato, essa popularização vai trazer muito mais demanda de empresas, né, para poder a gente estar investindo, porque daqui a pouco, só as empresas que tem vão ser muito poucas para a quantidade de pessoas que vão continuar entrando dentro da Bolsa de Valores para investir, né? Então, a gente vai ter essa demanda aumentada também. Então, aí, na verdade,
é proporcional esse crescimento. Mais pessoas entrando dentro da Bolsa de Valores, mais interesse também da CVM, da B3, de aceitar outras empresas entrando dentro da Bolsa de Valores. Comparado aos Estados Unidos, isso é uma cultura que já existe desde 1920, cara. Né? Na verdade, inclusive, a maior crise da história foi a crise de 29, né? Foi a queda quebra da Bolsa de Valores de Nova York, e, enfim, foi a segunda maior recessão da história, apesar de ser a maior crise, durou 4 anos, isso por causa de uma Bolsa de Valores. Só para a gente entender a relevância que o mercado financeiro, que a Bolsa de Valores tem para uma economia. E esse problema lá nos Estados Unidos, na verdade, quebrou o mundo inteiro, né? E foi praticamente 4 anos de recessão. Foi algo assim incomparável com o que está acontecendo hoje, por exemplo. Hoje a gente está passando por uma crise, mas a gente não consegue nem comparar com o que aconteceu em 29, cara, porque foram 4 anos, foi até 1933, uma crise assim, de muita gente morrendo de fome mesmo, né, por causa de uma bolsa. Exato, e você chegou no ponto crucial que eu queria definir. Ao longo da história a gente já viu algumas crises, né, você citou a crise de 29, 2008, se não me engano, nós tivemos uma crise, e recentemente nós passamos por uma crise, né, uma crise de ordem sanitária e tal. Inclusive, se a gente for buscar os gráficos do ano passado tudo, no boom da crise ali em meados de março, o mercado despencou, mas se você observar o panorama geral do ano de 2020, ele voltou em crescimento e até acho que mais rápido do que muita gente imaginava. Mas aí é que entra nesse ponto crucial que eu quero falar contigo. Por exemplo, o brasileiro, a gente estava falando de poupança, etc. Uma das coisas que você via falar assim, fulano é rico. Por quê? Não, ele tem um monte de casa de aluguel. Você já viu, todo mundo ouviu falar isso até hoje. Então, se muitas pessoas ainda têm esse pensamento, quem compra terra não erra, né? E etc. Beleza, realmente. Mas o que eu posso avaliar como preponderância para poder saber se eu vou poder investir na Bolsa de Valores ou não? Quais são meus riscos? Por quê? Por exemplo, a gente é muito moldado em relação a filme, a cultura e etc. E a gente vê muito isso, não? Porque principalmente nos filmes, né, que a pessoa perde tudo e aí ela suicida e aquela coisa toda. Mas, realmente, existe esse risco iminente? Quer dizer que se eu investir na Bolsa de Valores, amanhã eu posso estar pobre, eu não tenho como fazer nada, eu não posso impedir que isso aconteça, entendeu? Eu quero que você deixe claro qual que é os riscos de investir na Bolsa de Valores e qual que sim os benefícios também, né? Porque, igual a gente falou de imóvel agora, liquidez, etc., também existem os benefícios, né? Com certeza, já. Muito boa pergunta. É uma pergunta um pouco extensa, mas eu já vou começar do jargão que você usou aí, né? Que é uma cultura dos nossos pais, dos nossos avós, que foi herdado pelos nossos pais, e os nossos pais tentaram passar para nós, né? E graças a Deus nós tivemos aí já uma separação dessa cultura antiquada. De quem compra terra não erra. Nós fomos criados, né, escutando isso repetidas vezes. E de fato, pessoal, eu tenho que concordar que o fato de você investir em terra é improvável, não vou dizer que seja impossível, mas é improvável de que você perca dinheiro. Até mais, se a gente for levar em consideração com até investimento de renda fixa mesmo, porque é um tipo de investimento que a gente não, pelo menos a grosso modo, né, o valor numérico em si, a gente não perde, mas no caso de um imóvel, quando você compra, ele não tem como desaparecer. A não ser que aconteça alguma situação de guerra, enfim, que pode acontecer alguma coisa de algum país invadir a gente e alguém lá e tomar seu espaço, pode acontecer, mas é algo improvável disso acontecer. Se você compra um imóvel hoje por 100 mil, esse imóvel, por mais que aconteça uma crise agora, ao longo do tempo, esse imóvel tende a se valorizar, né? Isso é um fato. Mas o retorno de valorização que existe em cima desse imóvel, você tem que avaliar existem vários pontos, né? Vários pontos para você avaliar. Tem muitas variáveis que pode fazer com que esse imóvel, no fim das contas, ele se torne para você um prejuízo. Se for um imóvel, por exemplo, construído, que normalmente tem uma valorização menor, esse imóvel vai te gerar, de qualquer jeito, IPTU, vai te gerar reforma, porque se ele não tiver habitado, alugado, esse imóvel vai gerar para você despesas sem gerar nenhuma receita, né? Além dos impostos, a manutenção, vai ter energia, vai ter água, enfim, vai trazer para você só despesa que no fim das contas, se você coloca na ponta do lápis, a valorização que ele teve, na verdade não compensou o prejuízo que você teve na manutenção dele, né? Mas se tratando de terras em si,
que normalmente a valorização é muito maior, você tem praticamente um único custo, né? Que é o de ITU, você vai pagar o imposto simplesmente, e aí já não tem mais um problema de ter manutenção. E de fato, se você comprou a terra, é difícil você perder dinheiro ao longo do tempo. E principalmente porque a terra é um lastro. Você consegue tocar a terra, você consegue visitar o seu terreno, né? E enquanto você está investindo, por exemplo, numa renda fixa, você acredita que o banco que você foi lá e fez o seu investimento, que aquele banco vai te pagar. Mas quantos bancos nós já vimos aí que quebraram, não é verdade? O antigo PEG, Banespa, enfim, existiram vários bancos já que quebraram, que trouxeram prejuízos para os seus, enfim, sócios, investidores e por aí vai. Agora, quando se trata de ações, né, a gente tem que pensar que, primeiro, isso é algo muito novo, né? A gente tem que buscar conhecimento. E, recentemente, esse conhecimento tem se tornado muito popular, né? Então, automaticamente, a gente não... Lógico, a gente tem algo que é uma garantia, que é investimento em terra, e a gente tem imóveis, e a gente tem agora algo que é muito novo, mas que proporciona para nós um retorno muito maior, mas que existe também um risco proporcional a esse possível retorno, né? Eu costumo falar o seguinte: quando você investe em uma ação, você não está comprando simplesmente um pedaço de papel, você está comprando empresa, você está comprando pessoas que estão lá dentro trabalhando, né? A gente vou citar aqui uma empresa que é a mais popular de todas, inclusive a maior empresa do Brasil, já foi a maior empresa da América do Sul, que é a Petrobras. Pô, qual é o risco pensando a longo prazo, da mesma forma que fosse um investimento em um imóvel? Ao longo dos anos, qual é o risco da Petrobras quebrar? É algo improvável de acontecer. Enfim, é algo improvável que não... A probabilidade disso acontecer, ela é tão pequena que compensa você fazer o investimento. Então, o risco ele é compensatório. E se você for olhar, por exemplo, a valorização, o crescimento que a Petrobras teve nos últimos 60 anos, nos últimos 50 anos, nos últimos 40 anos, nos últimos 10 anos, é absurdo. A empresa passou, ela é uma empresa que a gente chama de empresa resiliente. Ela passa por dezenas de crises, tanto internas quanto crises macro, e, no entanto, ela está lá sobrevivendo. E se você olhar a valorização de quem comprou R$1, na época era cruzado velho, cruzado novo, enfim, daquela pessoa que investiu um pouquinho que fosse na Petrobras e fosse atualizar atualizar esse valor para os dias atuais, é um valor assim absurdo de alto, né? Então, investimento em ações a gente pode definir como um tipo de risco. Tudo vai depender de como você vai diversificar esse investimento e também do tempo que você está disposto a ficar com esse investimento. Se você quer comprar agora a Petrobras e quer vender daqui uma semana, daqui um mês, eu posso dizer para você, olha, isso é um risco muito grande. Por quê? Porque você não está fazendo um investimento, você está fazendo uma especulação. E como especulação, existe uma probabilidade talvez muito maior de dar errado do que dar certo. Por quê? Porque o fator tempo, ele é muito importante, né? A empresa ela é resiliente ao tempo, não ao momento. Pode acontecer uma crise dos caminhoneiros agora e derrubar o preço das ações da Petrobras. Só que ao longo do tempo, dos anos, a gente sabe, já cansou de ver crises como aconteceu há 4 anos e meio, 4 anos atrás, na crise dos caminhoneiros, né, lá no Temer, onde as ações da Petrobras despencaram, e logo depois agora, né, no final de fevereiro, ações da Petrobras despencando também. E como que estão as ações da Petrobras hoje? Estão nas máximas, lá em cima, né? Recuperou tudo e passou por várias e várias crises. Então, tudo vai depender do tempo e da diversificação. Quando se trata de diversificação, por exemplo, a gente vai avaliar as empresas que você vai estar investindo. Não tem aquele ditado, não coloque todos os ovos no mesmo cesto, né? Porque quando você coloca todos os ovos no mesmo cesto, você está colocando o seu risco em simplesmente uma única oportunidade. Se você distribui os ovos, ou seja, se você investe em várias ações, você está distribuindo o risco em outras empresas.
Se você compra tudo de empresa, por exemplo, você compra lá de Magazine Luiza, né, que é a empresa mais popular hoje da Bolsa de Valores, e que teve o maior boom da história. Você vai comprar ações, você tem o seu capital lá para investir, você vai tirar o dinheiro da poupança e investir tudo em um único cesto. Você vai colocar só em ações de Magalu. É evidente que isso é um grande equívoco, né? Ninguém que estuda mercado financeiro, ninguém que atua nessa atividade vai cometer um erro grave desse, né? Justamente por quê? Porque, de fato, as ações da Magalu ela podem desvalorizar absurdamente do dia para a noite. Agora, se você diluiu esse risco daquele valor que você tinha lá disponível para investir, você diluiu em 3, 4, 5 empresas, por mais que Magalu, do dia para a noite, vamos imaginar nessa hipótese, né, de Magalu de desintegrar, aconteceu algo muito sério, a empresa quebrou do dia para a noite. Ainda assim, você está distribuído em várias outras empresas, com o que fez que a sua perda ela fosse reduzida, minimizada. E as outras boas empresas que existem ali na sua carteira, elas fizeram com que, além de frear o prejuízo que Magalu deu, ainda assim elas conseguiram trazer para você performance. Então, a diversificação ela é extremamente interessante. Tá? Isso é que vai fazer que você não se assuste, que você consiga ter uma noite de sono tranquila. Agora, investimento em renda variável, em ações especificamente, ser uma atividade de risco, isso vai depender exclusivamente do tempo que você está pensando e da diversificação. Tá? Isso não sou eu que estou falando, o Benjamin Graham fala isso, o Warren Buffett fala isso, eles sempre fazem um parênteses, né, que quando falam que investimento em ações é investimento de risco, vai depender do tempo que você está levando em consideração esse investimento. Se for médio, curto ou médio prazo, com certeza a gente pode dizer que isso é um grande risco. Mas ao longo dos anos, definitivamente, a diversificação vai garantir como que você consiga ter uma performance. Seria isso aí, Joara. E em relação continuando aqui, por exemplo, liquidez. Por exemplo, eu tenho um imóvel hoje, no valor de 300 mil reais. Se eu quiser vender ele, eu não vou vender ele do dia para a noite. Uma ação, eu conseguiria vender essa ação rápido, desse jeito. Essa é a primeira pergunta. A segunda é, muitas pessoas não sabem o que é Bolsa de Valores, não sabem o que é ação, e não sabem principalmente como que eu ganho dinheiro com ações. O que vai me dar esse retorno eu comprar uma ação, por exemplo? Bom, primeiramente, né, vamos à sua primeira pergunta para não me esquecer. Você perguntou sobre liquidez, né? Eu tenho um imóvel, mas eu não consigo vender esse imóvel agora. E, inclusive, isso vai dar, levando em consideração a resposta anterior, olha só, se você tem um imóvel, esse imóvel seu vale 300 mil reais. Aconteceu uma crise, nós estamos numa crise. Esse imóvel seu que vale 300 mil reais, se você quiser vender ele agora, nesse instante, Joab, nesse minuto, por 300 mil reais, você encontrar alguém agora que pague 300 mil reais nele? Não consegue. E se você quiser, se você não aceitar, já que não achou ninguém para poder pagar 300, se você oferecer ele para alguém agora, para os nossos espectadores aí, por 250 mil, tem alguém que paga agora 250 mil? Provavelmente não. E se a gente colocar por 200 mil, será que a gente sabe que vale 300? Será que agora alguém que está assistindo esse vídeo tem disponível 200 mil reais para poder comprar? A questão da liquidez é exatamente essa. O fato de valer é algo que está ali intrínseco, né? É fato que o imóvel vale 300 mil e pode valer até mais, mas nesse momento não tem ninguém disposto a pagar 200 mil. Talvez por 150 é mais provável. Se for por 100, é mais provável ainda. Se for por 50, é mais provável ainda. Sempre que a gente vai diminuindo esse valor, a gente vai aumentando a probabilidade de existir alguém disposto. E a liquidez ela é proporcional ao preço, né? Quanto menor o preço, mais interesse vai existir dos investidores, enfim, daquelas pessoas que querem comprar um ativo. A gente pensando em imóvel, esse é o grande problema do imóvel, né? Que por mais que exista o valor intrínseco dele, a gente sabe que tem um preço lá, um lote vale 100 mil, mas a gente não acha um comprador para pagar 100 mil reais naquele lote. A gente, no momento que a gente quer. As ações... Rafael, quando você não quer fazer permuta, né? Você pega 2 galinhas, um carro, mais eu tenho um lote lá não sei aonde, não sei o quê, e aí você vai oferecendo, se tiver interesse. Você tá vendo?
Você tá vendo? Mas agora, tirar, cara, o dinheiro e pagar propriamente dito, é muito difícil isso acontecer, pessoal. E aí que tá. Quando acontece uma crise como essa, o Job tem um imóvel de 300 mil reais. O imóvel dele não pode não encontrar nem quem pague 10 mil no momento. Só que ele não deixou de perder o valor. Ele não tem liquidez simplesmente porque não existe interesse de nenhum investidor no momento. Só que no caso das ações, mercado de ações, existe muita liquidez, porque existe muito volume financeiro, existe muitos players ali operando e trabalhando aquilo. Quando acontece uma crise, igual aconteceu no ano passado, o início da crise, em março, no final de fevereiro para março, o que aconteceu com os preços das ações? Despencaram. Praticamente tudo caiu 50%. A gente teve o Ibovespa que caiu 46%. Imagina a nossa economia ser reduzida em 46%. Na verdade, ficou 54%, né? Perdeu-se 46% de todo o volume negociado dentro da Bolsa de Valores. Isso aconteceu por quê? Não é que se perdeu, não. Esse dinheiro não desapareceu, pessoal. Não é porque as ações caíram, o dinheiro desaparece. Daqui a pouco a gente pode comentar sobre isso. Mas quando aconteceu isso, as empresas em si, elas perderam seu valor? Não, porque essa queda durou 3 dias. Você acha que em 3 dias a Petrobras perdeu 50% do seu valor? Com certeza não. É impossível em 3 dias uma empresa, tá, ela desaparecer, ela perder tudo aquilo que a gente leva em consideração que ela vale em 3 dias. Para uma empresa igual a Petrobras perder 50% do seu valor, tem que acontecer vários fatores, enfim, várias situações que levam essa empresa a, de fato, perder o seu valor intrínseco. O que aconteceu ali, pessoal, foi simplesmente uma desvalorização do seu preço. A sua cotação, ela desvalorizou. E aí acontece o que a gente chama de assimetria entre preço e valor. Porque preço é o que você está pagando pelo ativo. E valor é o valor intrínseco do ativo. Por exemplo, a gente vai comprar dólar com real. Hoje o dólar está custando aí, vamos colocar redondo, 5,50. Para você comprar $1, você precisa de 5,50. Pô, mas por que se $1 e R$1 tem essa diferença? Os dois não são 1? Sim, os dois são 1. De qualquer jeito, a gente está levando em consideração que uma unidade da moeda. Só que o valor intrínseco de dólar, ele é R$5,50. Olha isso. Aqui é uma assimetria de 4,50. No caso de ações, é essa a lógica. Né? Existe essa flutuação cambial para o dólar com real. Existe essa flutuação de preço e valor, né? Que a gente chama isso de assimetria entre preço e valor. Quanto mais barato a gente paga em algo que vale mais, são as melhores oportunidades que a gente vai ter para estar investindo em ações. Então, quando a gente vê aquela queda absurda, né? A gente não pode se assustar, porque simplesmente aconteceu uma crise pontual. As empresas, elas não desintegram, né? Não acontece de apertar um botão e simplesmente tomar um chá de sumiço. Existe um prazo e precisam de vários fundamentos serem alterados para uma empresa, de fato, ela perder o seu valor em 50%. É o caso que aconteceu, por exemplo, com o OGX, né, que foi uma empresa que era um grande elefante branco, né, uma empresa que extraía que era de tecnologia de extração de petróleo submarino, mas que, na verdade, não fazia o menor sentido, era só ali um esquema para existir corrupção, aí sim, né? Mas mesmo assim não foi do dia para a noite, né? Não foi, a gente dormiu, hoje a empresa acabou ontem, demorou ainda alguns dias, apareceram vários sinais para que essa empresa, de fato, perdesse os seus fundamentos. Então, quando a gente pensa em ações, a gente fica muito ligado no visor do celular, né? Porque hoje, graças ao que aconteceu de 2008 para cá, né, que democratizou a Bolsa de Valores, a tecnologia trouxe para nós a oportunidade da gente ficar vendo o preço dos nossos ativos, ou seja, o preço dos meus investimentos em ações, instantaneamente na tela do celular ou do computador. E isso gera uma ansiedade muito grande, né? Porque você está vendo o seu patrimônio, por exemplo, no ápice da crise, desvalorizar 50%, isso fez com que muitas pessoas perdessem fortunas, porque estavam entrando na Bolsa de Valores sem o devido conhecimento. E aconteceu
de pouco tempo depois, 6 meses depois, praticamente ter recuperado todo o prejuízo. E aquelas pessoas que venderam as ações em preço mais baixo, elas assumiram o prejuízo de 50%, porque elas ficaram com medo de desvalorizar mais. Mas aí eu pergunto, e se fosse um imóvel que não tem liquidez? Aconteceu a crise, as ações desvalorizaram 50%. Quantos por cento você acha que desvalorizaria o seu imóvel? Muito mais do que isso. Se o seu imóvel tem um valor de 100 mil, eu acredito que é mais provável você conseguir vender por 40 naquele momento de crise do que se você vender por 50. Só que, como não existe um book de ofertas, né, de interessados no imóvel, no seu imóvel, aqui na tela do celular, mostrando, olha, só tem quem está disposto a pagar agora 90 mil, só tem quem está disposto a pagar 60, só tem quem está disposto a pagar 40. Não te gera ansiedade você estar investido no seu imóvel. Justamente porque não tem essa cotação, não está mostrando o interesse das pessoas no seu imóvel. Então isso para você traz uma tranquilidade. E a gente tem que pensar em investimento em ações da mesma forma como se fosse um investimento em um imóvel. Eu vou esquecer que isso existe, eu simplesmente vou comprar, vou monitorar os fundamentos da empresa periodicamente, de forma compulsória, uma vez por mês, vou dar uma pincelada em como estão os fundamentos da empresa, estão ok? Eu simplesmente vou comprar mais. A gente não pode ficar olhando para gráfico. Investidor de verdade não olha para gráfico. Quem olha para gráfico é especulador. Se a gente ficar olhando para gráfico, a gente vai fazer besteira quando se trata de investimento. A gente tem que levar em consideração que isso aqui é para o longo dos anos, né? Isso aqui é para a nossa vida inteira. E a gente colhe os frutos muito maiores do que seria investindo, por exemplo, no imóvel. Por quê? Aí o Job perguntou para mim quais são as formas que existem da gente conseguir ganhar dinheiro, lucrar com ações, né? Existem 3 formas, eu vou falar só das 2 mais populares, que é para poder não confundir as ideias de vocês, mas basicamente, a diferença de cotações, se você comprar uma ação por 10 e vendê-la por 15, você teve 50% de valorização ou R$5 por ação, né? Então essa diferença de cotações já te proporciona uma alavancagem infinitamente maior do que um imóvel é capaz de te proporcionar, tá? E muito mais rápido. E a segunda forma seria justamente os dividendos, né? Os dividendos, basicamente, para a gente colocar um paralelo com os imóveis, seria os aluguéis. A diferença de cotação seria você comprar um imóvel mais barato e vender mais caro, e os dividendos seriam os aluguéis. Você ter um imóvel lá, não vender esse imóvel e você receber ali um pagamento de participação de lucro. Os dividendos são os lucros que as empresas geram, né, e pagam parte desses lucros para os seus acionistas. Então, por exemplo, eu tenho ações da Petrobras, não vendi essas ações, eu não realizei nem lucro nem prejuízo vendendo, né, ganhando dinheiro com a diferença de cotações, continuei com ela, periodicamente, isso vai depender da política de cada empresa, elas não são obrigadas a praticar isso, tá? Mas elas podem pagar de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, 4 em 4 meses, 6 em 6 meses, uma vez no ano, e algumas empresas nem pagam dividendos. Só que elas geraram lucro, porque esse é o objetivo das empresas, de toda empresa, né? Crescer, gerar receita, gerar lucro. Ela gerou lucro. Ao invés dela reinvestir esse lucro dentro da própria empresa, ela tira uma parte, vamos pensar aqui 30% desse lucro, e vai distribuir entre os seus acionistas ali. Então você vai receber um percentual bem pequeno, tá? Mas que quando você acumula a quantidade de ações que você tem, é um volume muito grande e que vai te pagar esse lucro, e que você vai dividir ali por 12, que vai te dar mais ou menos o rendimento que um aluguel daria. Nós temos empresas na Bolsa de Valores que pagam 14% de dividendo ao ano. Se a gente for pegar 14%, qual tipo de aluguel que dá pelo menos 0,5% ao mês? Porque 14% daria uma média, se a gente colocasse aí, em torno de 1,1 ao mês. Cara, isso é surreal, né? Não faz sentido as pessoas que querem, de fato, alavancar capital, investir em imóvel, né? Se a gente for pensar a grosso modo, não estou falando que não devam investir em imóveis, tá? Eu sou investidor em imóvel também. Mas para aquelas pessoas que têm pouco dinheiro, está começando agora a investir, cara, não faz sentido você comprar um imóvel financiado para investimento. Para sua moradia é uma coisa, mas para você investir, para pensar em ter retorno, não faz o menor sentido, porque um aluguel residencial, ele vai te pagar, pelo menos aqui em Goiânia, na nossa cidade,
Vamos pensar que seja um fantástico imóvel, né? Um imóvel excelente, com uma estrutura maravilhosa, vai te render 0,4% ao mês. Se a gente tem uma empresa da Bolsa de Valores que, além de ter uma valorização absurda, infinitamente maior do que o próprio imóvel teria de valorização, ele te pague 1% ao mês de média. Então, a conta não fecha, né? A gente tem aqui 0,6% de rendimento a mais do que seria o rendimento de um aluguel. Tá? A questão é que essas informações, lógico que está se tornando muito mais popular hoje, mas essas informações ainda eram muito obscuras, né? Há 3, 4 anos atrás eram muito obscuras, poucas pessoas entendiam dessa lógica. E, enfim, como eu falei, ao longo dos anos, tanto a valorização das empresas quanto o próprio dividendo que é gerado, gera para você uma receita infinitamente maior do que qualquer tipo de investimento de renda fixa. E a tendência nossa é ter uma taxa Selic, né, que é a que dá essa base para todos os outros tipos de investimento em renda fixa, muito baixa. Tá? Eu não acredito que nós ficaremos com 2%, mas não acredito também que nós teremos uma taxa Selic, pelo menos nos próximos 10 anos, acima de 6%. E mesmo 6%, ainda assim o investimento, mesmo para aquelas pessoas mais conservadoras, estudar um pouquinho e buscar investimento em renda variável vai trazer um retorno muito satisfatório ao longo dos anos. Então fica essa ideia aí e entender essa lógica de como as ações podem trazer um retorno muito superior à renda fixa, né? E de fato fazerem as pessoas ficarem ricas. E a renda fixa é improvável que isso aconteça, né? Até porque nós temos uma vida útil, né? Vou pensar, 100 anos, uma pessoa que viva mais 100 anos, a renda fixa não vai conseguir te proporcionar riqueza. Então, a gente tem que buscar muita informação e procurar diversificar aí esses nossos investimentos. Ter investimento em imóveis é importante, mas com certeza, a parte que vai fazer você ficar rico, que vai fazer você ter uma liberdade financeira no futuro, é investimento em ações. Rafa, você tocou no ponto X aí, inclusive o Yuri deixou o comentário dele aqui, que é respeito de investimento em conhecimento. Muitas pessoas, elas querem o retorno financeiro, elas querem investir, mas elas não querem investir em conhecimento, ou seja, elas já querem falar assim, não, então beleza, vamos trabalhar então com investimento em bolsa, vai lá e já abre o computador e já acha que vai comprar um monte de ação e tudo. E aí algumas pessoas aqui para baixo, inclusive aqui o Wendel e o Celso, perguntaram justamente isso. Como saber o que eu devo investir primeiro no mercado financeiro, quais os cuidados na hora de escolher uma empresa para investir? É justamente esse o ponto-chave, né? Cara, vamos lá. Primeiramente, eu vou falar, depois você me retorna a segunda pergunta aí. Conhecimento é básico, pessoal. Eu, para falar a verdade, eu caí dentro do mercado financeiro sem conhecimento e eu perdi muito dinheiro. Mas eu estou falando assim, muito dinheiro, na minha realidade, era muito dinheiro. Eu ainda bem que eu tenho meu negócio até hoje, eu tenho outra empresa, apesar de hoje não estar dentro da minha empresa mais, não ter um salário dentro da minha empresa, mas a minha empresa ainda funciona, mas no meu período de aprendizado, eu fui um privilegiado por ter algo que me colocasse, pagasse as minhas contas e tudo mais. Só que eu estava possuído por ganância, né? Principalmente quando a gente cai no mercado financeiro e já vai direto para o day trade, né? E a gente não aprende o mais importante, que é o mercado de ações. O mercado de ações, ele vai servir para qualquer pessoa. Porque, de fato, se você quer ter independência financeira, ou você já é rico, ou você tem uma sorte muito grande de acertar uma grande oportunidade, ou então você tem que investir em ações. Do contrário, as alternativas elas são bem reduzidas, né? As possibilidades são bem reduzidas. Só que o problema é que as pessoas que já pulam para dentro do mercado financeiro, elas já vão para o caminho mais fácil, né? Elas querem buscar riqueza rápido, né? Estão possuídas por ganância de ganhar dinheiro a todo custo e caem no day trade. E dentro do day trade, ali tem as pessoas que são inteligentes. No meu ponto de vista, eu fui um tremendo do ignorante. Você, por exemplo, foi uma pessoa que foi muito inteligente. Ao invés de perder dinheiro, antes você se capacitou. O Job está aí numa crescente fantástica, né? Assim, trilhou o caminho que eu gostaria de ter trilhado e está economizando muito dinheiro com isso.
porque eu não tive essa oportunidade que ele teve, primeiro porque não tinham referências antigamente, né? Há 5 anos atrás não tinham referências, não existiam boas pessoas, não existiam mentores para poder dar esse suporte para a gente, e acaba que o negócio era meio na tora mesmo, cara. Só que diferente de uma pessoa normal, eu fui, que eu mencionei que eu fui aquele ignorante, né? Como Cara, eu você estava chegou aqui, possuído de ganância e queria ganhar dinheiro a chegou aqui, tudo todo era custo. mato. Exatamente. Então eu queria ganhar dinheiro a todo custo. E aí a gente fica encantado com aquilo, né? Porque o mercado financeiro se torna viciante. Aquela pessoa que começa a trabalhar com o mercado financeiro, começa a estudar isso aqui, ela quer cada dia consumir mais. Só que aí que tá, sem uma orientação é muito mais difícil. E como eu falei para vocês, não existe hoje um curso superior que vai capacitar as pessoas para estarem trabalhando com, por exemplo, que é o que eu faço principalmente, atividade day trade, né? Então a gente tem que ir batendo cabeça. A maioria das pessoas, de longe a maioria das pessoas que tentassem fazer da forma que eu fiz, e muitos fazem da forma que eu fiz, a grande maioria, elas ficam pelo caminho, porque elas não têm resiliência e a dor é tão grande de perder dinheiro, justamente por não buscar o caminho certo a ser seguido, que acaba que a pessoa desanima no meio do caminho e fala, olha, isso não é para mim, isso aí não dá certo, eu não consigo, eu desisto. E às vezes é uma pessoa que tem uma capacidade, um potencial muito grande, né? Mas pela falta da instrução, ela fica no meio do caminho, né? Pela falta da referência. Então hoje, assim, a minha turma ela tem um percentual muito alto em relação à média, né? Que hoje a gente tem 1% dos traders só no Brasil, segundo a pesquisa da FGV, que tem consistência, né? E dentro da minha turma eu tenho mais de 15%. Tenho certeza de alunos que conseguem ter hoje Inclusive, uma Rafa, consistência, né? Pode falar, Jorge. segura essa parte do trade também, porque eu quero chegar nessa parte do trade. Só fala Beleza. que nós vamos chegar junto nessa aí também. Beleza. Então, buscar, por que essas pessoas estão conseguindo ter uma performance muito melhor do que a maioria das pessoas, né? Do geral. Justamente porque elas buscaram o caminho certo. Alguns já bateram cabeça demais. Inclusive, o Yuri tá aí, né? O Yuri é um cara fantástico, um analista monstro, entende demais de mercado, bateu a cabeça muito tempo, né? E conseguiu ter uma performance de fato consistente, muito boa, justamente porque mudou aqui a cabeça. Mas é um cara que trilhou o caminho, de certa forma, melhor do que o meu, justamente porque desde sempre ele está buscando conhecimento. E o meu conhecimento era superficial, né? Eu estava ali comprando curso de aquelas pessoas que vendem ilusão, pouquíssimos, porque na época não tinha como existe hoje, né? Hoje virou uma zona, mas ainda existiam ali pelo menos uns 10 que ainda vendiam ilusão e a gente iludido com aquilo e querendo reproduzir aquela ilusão que aqueles caras faziam. E, enfim, a receita foi bem ruim, mas com certeza se capacitar é a base para poder você conseguir ter resultado e da forma mais barata e menos indolor, né? Você tem que procurar algo que te exija menos, porque senão você vai ficar no meio do caminho. Se você não tiver um instrutor na academia, você pode se machucar. Aqui no mercado financeiro, o machucado é muito maior, porque machuca aqui, ó, machuca a nossa mente. Então, quando você tem um mentor, uma pessoa para poder te dar suporte, para poder falar das experiências dela, isso aí vai te poupar muito dinheiro e te poupar muito tempo. Porque o pior não é a perda do dinheiro. O pior é o tempo que você gastou para ganhar o dinheiro que você perdeu. Porque esse não tem como você recuperar. O dinheiro, em algum momento, você vai ter ele de volta, né? Mas o tempo você não consegue aproveitar ele novamente. Já foi, né? Você perdeu o tempo, que é a coisa mais valiosa, mais preciosa que você pode ter. Pode falar, Joab, agora a outra pergunta que você está falando. Não, antes da gente entrar no trade, então, só para fechar essa parte de bolsa de valores aqui, então. A pergunta é: quais os principais cuidados na hora de escolher uma empresa para investir? Essa foi a pergunta que foi nos feita. Cara, se eu for explanar sobre isso aqui, vai ficar bem confuso para vocês. Existem infinitas métricas, tá? Mas eu vou falar para vocês, eu vou dar uma dica de livro, se você me permitir, Joab. Posso dar uma dica de livro? Vou até pegar esse livro aqui. Até duas, mete bronca aí. Esse livro aqui, pessoal, ó,
É um livro... Inclusive, a pessoa que perguntou tem uma livraria em Goiânia, então para ele vai ser melhor ainda. Show de bola, cara. Esse livro aqui, ó, chama Jeito Peter Lynch de Investir. Esse cara aqui, ele é fantástico, né? E para aquelas pessoas que querem se introduzir em investimento em renda variável, mais especificamente ações, eu recomendo demais que vocês, depois você compartilhe com o pessoal aí, Job. Acho que o Job já até comprou esse livro já. É um livro, assim, que vai conseguir trazer muita clareza para aquelas pessoas que estão começando agora com investimento em renda variável, investimento em ações. E nesse livro, esse autor, ele fala o seguinte, ele fala que a melhor forma de você investir é investir em empresas, a primícia, né, de você investir é investir em empresas que você vai ter prazer em observá-las depois. Por exemplo, vou falar de uma forma bem simples. Pô, eu tenho um celular da Apple, tenho um iPhone, a maioria dos meus amigos tem iPhone. Eu gosto da Apple, gosto do relógio da Apple, gosto da empresa, gosto da marca. Talvez seja interessante eu ter a Apple na minha carteira, porque ao longo dos anos, a Apple vem se tornando mais e mais popular. Eu gosto de carro da Volkswagen. Todo ano, eu vou trocando, de 2 em 2 anos, eu vou lá, troco de carro e eu sempre compro um Volkswagen. Eu tenho prazer com esse carro aqui, a marca me satisfaz. Talvez seja interessante eu começar a olhar a empresa para investimento. Magalu. Pô, Magalu, toda esquina que eu vou parece praga, né? Magalu tá em toda esquina, cara, literalmente. Eu abro o Instagram, eu abro o WhatsApp, o Instagram, o Facebook, e de repente tá aparecendo lá aquele avatar da Magazine Luiza, né? Então, talvez seja interessante eu começar a observar essa empresa. E ele fala que nós devemos levar em consideração essas informações simples, né, do nosso dia a dia, para poder a gente pescar empresas para investir. Eu adoro Burger King. Eu tenho ações do Burger King. Você gosta do McDonald's? Prefere o McDonald's que o Burger King? Se existem essas duas empresas para você investir, e você é um cliente assíduo dessas duas empresas, por que não investir nessas empresas? Sabe por quê? Quando você está consumindo o produto dessa empresa, você é o melhor crítico. Você, às vezes, não tem o conhecimento técnico para poder avaliar se aquela empresa está barata ou se ela está cara. Isso precisa de muito estudo para poder você conseguir entender essas métricas de preço e valor. Mas, a grosso modo, você está começando a entrar agora, está iniciando investimento em renda variável, comece a procurar empresas que você já conhece. É Petrobras, Eletrobras, é uma empresa de energia. Energia está no setor perene. No setor, o que é perenidade, pessoal? Setor que sempre vai existir demanda, que não existe oscilação sazonal. Uma empresa de eletricidade, que é uma das maiores empresas do Brasil, a Eletrobras, pô, essa empresa tem demanda constante e a tendência é sempre de ser maior. Qual é o risco que eu tenho de investir nessa empresa? Praticamente nenhum, né? Ao longo dos anos, nenhum. Eu estou sempre vendo propaganda da Petrobras, a BR Distribuidora, estou sempre vendo propaganda dos produtos da Ambev, estou vendo da JBS. E quando você vai pegando produtos do dia a dia, que você, como consumidor, consegue ter alguma avaliação, tirar alguma crítica daquilo ali, se ela é boa ou se ela é ruim, essas são as empresas para você já começar a escolher e colocar no seu portfólio. Eu sempre oriento os meus alunos o quê? Escolham lá pelo menos 15 empresas da Bolsa de Valores, você vai lá, acessa o site da B3, da Bolsa do Brasil, lá vai ter listado todas as empresas. Em todas as empresas, você vai passando o olho de uma por uma. Passando o olho, você vai levar, com certeza, até o mais simples a pessoa que não tem tanta informação, ela vai identificar centenas de empresas ali que ela conhece, que ela vê propaganda o tempo inteiro passando na televisão, que ela passa na frente da loja, e ela vai ter essa capacidade de dizer, a grosso modo, pelo menos como consumidor, se aquela empresa é interessante ou não, né? Então, gosto da Centauro? Centauro está na Bolsa de Valores. Gosto da C&A? C&A está na Bolsa de Valores. Pô, minha mulher não sai da Renner. Opa, a Renner é um case fantástico da Bolsa de Valores. A Riachuelo, a Casas Bahia, a Submarino, Magalu, e de repente existem centenas de empresas que fazem parte do seu dia a dia e que você não sabe nem que está na Bolsa de Valores. Vocês têm que entender que Bolsa de Valores estão as maiores e mais importantes empresas do Brasil.
Sou cliente do Santander. Sou muito bem atendido pelo meu gerente, a estrutura do banco é fantástica, existe uma salinha VIP lá, onde sou muito bem atendido, as taxas são muito interessantes, são taxas que tem muito agressivas, me proporciona ali uma possibilidade de escolha muito melhor do que em outros bancos. Pô, vou começar a investir nessa empresa, cara. Esse banco está trazendo muitos clientes para cá com essa nova oferta de produto que eles estão tendo. Então, o seu dia a dia vai te trazer um senso crítico para poder você já fazer boas escolhas. Daquelas 15 empresas daquelas 10, 15 empresas que você escolheu, aí você vai refinando. Pô, quais eu vou ter mais prazer em monitorar posteriormente? É essa? Beleza. Escolhi aqui 8, 7 empresas e vou ficar fiel a essas 7, 8 empresas até o dia que elas perderem os seus fundamentos. E vou continuar investindo nelas. Se alguma delas perder os seus fundamentos, por exemplo, Magalu começa a fechar a loja, para de passar no Domingão do Faustão lá, propaganda da Magalu, opa, isso é um sinal. Né? A Apple lança um produto muito ruim, um iPhone muito ruim no ano seguinte, opa, isso é um mau sinal. De repente, a JBS é envolvida em algum esquema de corrupção, opa, isso é um sinal, tá? Que está perdendo os fundamentos. Não estou falando que especificamente um ponto desse seja o suficiente para você deixar de investir naquela empresa, tá, pessoal? Mas você já começa a perceber alguns sinais só pelo fato de você já consumir o produto daquela empresa. Pode ir. Seguir aí, Joab. Show de bola. Alguns dias atrás, até se falou do iPhone aí, eu lembrei. Quando esse iPhone chegou agora, veio muito isso. Pô, mas pagar 12 mil reais no iPhone lá nos Estados Unidos custa não sei quantos dólares e tudo. E eu quero que você fale isso, porque às vezes as pessoas não têm a noção. Qual é a pior moeda do mundo? Real brasileiro. Cara, literalmente, a nossa moeda não vale nada. A nossa moeda chegou a ter uma depreciação de 48% em relação ao dólar. Foi a moeda que mais desvalorizou no ano de 2020. E ainda continua mais desvalorizado do que todos. A gente pode colocar o peso argentino, o peso mexicano, a lira turca. Nenhuma empresa, nenhuma moeda do mundo desvalorizou mais do que o real. A nossa moeda não serve para nada. Inclusive, esse é o grande problema que nós temos de investidores estrangeiros virem para o Brasil. Por quê? Justamente porque nós temos essa flutuação cambial ser muito alta, muito volátil, é difícil você investir num país que, de repente, a moeda dele desvalorizou 2% num dia. Cara, a gente que trabalha com câmbio, né, João? Você também sabe disso. As moedas, elas oscilam 0,0001% ao dia. Estou falando qualquer coisa, tá? Mas é algo próximo disso. E, de repente, você vê o real que desvaloriza 2% no dia. Imagina um cara que está investindo 2 bilhões de dólares e em um único dia a moeda desvaloriza 2%. Olha quanto de dinheiro que ele perdeu. Nem fiz essa conta aqui, mas ele perdeu vários milhões em um único dia. Então, esse é um grande problema justamente porque nós não temos uma consolidação cambial. Tá? É uma política adotada pelo governo Bolsonaro, pelo nosso ministro Paulo Guedes, que existem grandes vantagens, ele está fazendo a nossa moeda desvalorizar, porque isso foi algo forçado por ele, tá? Existem várias vantagens, porque se eu for entrar nesses detalhes aqui, talvez vai confundir a cabeça do pessoal, mas, a grosso modo, também existe a desvantagem. Se nós exportamos, se a gente pegar a balança comercial, que é aquilo que a gente exporta e aquilo que a gente importa, né? Ainda bem que nós somos mais exportadores. Então, quando o país ele é mais exportador, como nós somos, nossa base é comoditizada, nós vendemos commodities para o mundo, nós não vendemos tecnologia, vendemos commodities. Então, como vendemos commodities, nós temos um custo em produção em real e vendemos em dólar. Com a taxa de câmbio ela desvalorizada, igual está agora, é muito bom para um país que exporta mais do que importa. Porque, ao mesmo tempo que nós exportamos, nós importamos também. Mas se a taxa de importação ela é menor, né, o volume de importação ele é menor, então o nosso resultado positivo ele é maior. Inclusive, o Brasil está conseguindo se sobressair melhor do que 99% dos países do mundo, economicamente falando, nesse momento, justamente porque o nosso ministrão adotou essa política aí que é meio duvidosa, mas
enfim, para nós que trabalhamos e ganhamos em dólar é fantástico, né, Joab? Mas para o consumidor, aquele cara que quer viajar, entrar dentro do avião, ir lá nos Estados Unidos, ficou bem mais difícil, né? Se existia quem estava pensando em tirar férias na Disney, reveu os Assim que conceitos aí 50, dos últimos 2 anos, né? quem foi em 2011 aí apagando a 2 e pouco, hein? Exatamente. E agora, além do câmbio, nós temos um outro fator que é muito problemático e que vai subir mais ainda, que é a inflação. E não só no Brasil, a gente vai ter antes, alguns países, algumas potências do mundo, elas tinham uma deflação. A deflação é algo pior que a inflação. Não vou entrar nesse detalhe aqui, porque não vem ao caso. Fica para outra live. Mas, além da gente ter uma taxa de câmbio muito alta, agora a gente está tendo um problema de inflação, cara. E a tendência é que nós vamos ter taxas de inflação muito maiores, justamente porque nosso governo está dando dinheiro, né, com aquele auxílio emergencial. Infelizmente, a pessoa humilde, aquela pessoa que não tem informação, ela acha que o governo está dando isso, né? E aí, de repente, ela vai lá comprar o arroz está custando 20% a mais, ela não entende que, na verdade, o dinheiro que o governo está dando vai refletir na inflação. O governo vai dar lá durante 4 meses, 5 meses, vai até criar agora um novo programa com um valor muito menor. Parece que para 30 milhões de brasileiros vão receber ainda mais 3 parcelas de R$200. É muito bom isso, a gente entende que existe essa necessidade agora. Só que essa conta, ela vai vir, ela já está vindo, né? Que vai ter que ser com a inflação, para poder compensar essa injeção de dinheiro que teve na nossa economia, né? Não é de graça. O governo não aperta um botão, imprime o dinheiro e agora estamos ricos. Porque se fosse assim, a Venezuela, a Colômbia, enfim, seriam muito ricos, né? Porque lá o dinheiro deles não tem valor nenhum, eles precisam pesar o dinheiro para comprar uma pasta de dente, né? Se fosse simplesmente imprimir dinheiro, uma solução, né? Com certeza não existiria pobreza no mundo, né? E a gente sabe que não funciona desse jeito. Chegamos no tom polêmico para muitos, né? O famoso day trade. Rafa, eu vou te fazer 3 perguntas, mas essas perguntas são curtas, você vai conseguir encaixar direitinho. O que é day trade? Né? Por que existe uma procura, igual você falou, recentemente muito grande com day trade? E dá para viver de day trade? Essas 3 perguntas para você. Show de bola. Primeiramente, o que é day trade? Day trade são operações dentro do mercado financeiro onde você realiza o lucro ou o prejuízo no próprio dia. Por exemplo, se você compra determinado ativo, comprei uma ação por R$10 e vendi essa ação por R$12 e aconteceu no mesmo dia, dentro daquele prazo de 24 horas, isso foi uma operação day trade. Se essa operação dura mais do que 24 dias, ela pula por uma operação que a gente chama de swing trade. E se for muito mais tempo, um ano e meio, a gente chama isso de position, ou dependendo da situação, position pode ser até um pouco mais curto. E existe o buy and hold, que é aquela pessoa que comprou a posição e ela não tem a menor intenção de vender, que é o perfil de investidor aí do Warren Buffett, né? Agora, a segunda pergunta, Joab, você perguntou por que... Por que a crescente da procura do... Cara, primeiramente, né? Porque agora se tornou popular por causa dos meios de comunicação, das redes sociais. E, recentemente, até porque é uma profissão muito glamurosa, né, cara? Você tem a oportunidade de trabalhar dentro de casa, os ganhos são infinitos, né? Dependendo da sua coragem, do capital que você tem para aportar, você pode ganhar milhões em um dia, né? Com pouco capital, inclusive, arriscado ali. Isso é possível, sim. Então, existe esse glamour de você estar em casa, da posição geográfica, você pode trabalhar em qualquer lugar do mundo, você precisa simplesmente de um computador, de uma internet, e já é o suficiente para poder você gerar os seus lucros ou os seus prejuízos também ali do dia. E a pandemia trouxe uma situação forçada, né, da busca por atividades, como eu mencionei no começo da nossa live, por atividades que as pessoas pudessem trabalhar dentro de casa, né? Então, amplificou muito a quantidade de pessoas entrando para essa atividade, né? Inclusive também aumentando muito a estatística das pessoas que perdem dinheiro com essa atividade, justamente porque não tem uma capacitação e caem de paraquedas visualizando ali as pseudo-vidas de trader que existem por aí, né? Aquela ilusão que a gente está cansado de ver aí de
de formadores de opinião, de traders que se dizem profissionais, e as pessoas iludidas com essa realidade, né, e até mesmo por uma necessidade que ela tem de ter que ganhar dinheiro agora para resolver problemas, as pessoas perdendo tanto dinheiro aí, né? Mas é algo extremamente, uma profissão extremamente rentável. Acredito que, pelo menos eu não me recordo de nenhuma profissão que remunere. Dá para viver de day trade? Então, não conheço nenhuma profissão que remunere tão bem o seu profissional igual day trade, porque a gente tem um risco muito pequeno, né, de capital para conseguir fazer um valor muito alto, né? E de fato, dá para viver de day trade? Com certeza. Só que aí que tá. Olha como é diferente a jornada de uma outra profissão tradicional. Uma profissão tradicional, a pessoa ela termina o ginásio, ela vai para a faculdade ela ainda é jovem, é sustentada pelo pai, ela se capacita, faz um estágio, depois ela acaba a faculdade, pode ser que ela esteja empregada ganhando um pouquinho, certo? Esse processo demorou 6, 7 anos. Se ela for bem sucedida, vamos pensar que ela foi bem sucedida, ela está ali naquela escala pequena de pessoas que foram muito bem sucedidas, fantástico, né? Ela teve resultado, teve sucesso na sua proposta. Aqui nessa atividade, as pessoas não passam por isso. Normalmente as pessoas que caem nessa atividade, elas já estão precisando de dinheiro. Elas já são pais de família. Elas não têm trabalho, não tem quem pague as suas necessidades básicas. Olha a dificuldade. Você acabou de colocar responsabilidade numa profissão, numa atividade em que você não tem experiência. Você não fez uma faculdade. Como é que você acha que você vai conseguir ganhar dinheiro da forma que aquele profissional que está fazendo isso há 10, 15 anos ganha? Você quer ganhar R$1 milhão por mês, igual aquele cara lá ganha, sem ter passado por tudo que ele passou? Negativo, isso não vai acontecer. E aí a maioria das pessoas que entram nessa atividade, justamente por todos esses fatores que eu falei, elas vão perder dinheiro e elas vão sair daquela profissão criticando, falando mal, jogando pedrada, apontando seta, né, dizendo que a atividade não é rentável, não dá dinheiro, que é impossível de ganhar dinheiro com isso. Mas é impossível também de ganhar dinheiro com medicina, com 1 ano de medicina. É impossível você se tornar um magistrado, um juiz de direito, com 1 ano de direito. É impossível você se tornar um engenheiro com 1 ano de engenharia. Mas por que aqui você quer ganhar dinheiro em 1 ano? Você está entendendo a lógica? As pessoas não querem passar pelos processos. E principalmente porque elas já estão mais velhas, normalmente são pessoas já que têm uma experiência de vida, e ela ter que ganhar o dinheiro, isso só agrava mais ainda e dificulta a pessoa conseguir ter retorno. Eu, como eu falei no começo do vídeo, eu fui uma pessoa privilegiada. Eu tinha a minha empresa, eu não precisava trabalhar na minha empresa, e eu tinha caixa para poder me bancar, porque eu perdi muito dinheiro, né? Mas eu perdi dinheiro, mas tudo bem, eu estou perdendo um dinheiro, lógico que a gente não pode perder dinheiro, ninguém gosta de perder dinheiro, e até perdi muito mais do que eu poderia, né, do que a minha realidade permitia, mas ainda assim, eu não ia passar fome, eu não tinha filhos, eu não tenho filhos, né? Casado, mas não tinha filho, não tenho filhos, a minha empresa estava pagando todas as minhas despesas, eu estava numa situação completamente confortável. Então eu pude focar 100% no aprendizado. Agora as pessoas normais, elas querem já cair como eu caí, mas não tem suporte. Aí elas querem abandonar o emprego para poder já cair no day trade e ficar só por conta do day trade. E o day trade não funciona assim. Quer vender casa, quer vender carro. Exatamente, não é assim. Cara, aconteceram alguns alunos meus, isso já há mais de 3 anos atrás, na primeira turma, inclusive, um dos alunos da minha primeira turma, ele fez o curso comigo, ele teve uma semana boa, ele pediu demissão do trabalho dele. Quando ele falou isso para mim, eu falei, cara, mas que loucura que você está fazendo, você não podia ter feito isso, tinha que ter falado comigo antes. Não, mas eu nasci para fazer isso aqui. Eu falei, cara, tudo bem, mas você não tem 20 anos de idade, né? O cara estava com 28 anos de idade, já novão, tudo bem. Mas ainda assim, como é que ele ia se manter? Ele pegou o dinheiro lá, R$10 mil de seguro-desemprego e ia botar ali no mercado, ia ficar trabalhando com isso, mas e como é que ele ia pagar as necessidades básicas dele? Porque o dinheiro não ia acontecer em 1 ano. O dinheiro do day trade, ele não acontece em 1 ano, né? Vai ser o acúmulo de experiências que você teve ao longo da jornada que vai
te gratificar, que vai trazer o seu retorno, né? É a lei da semeadura, é plantar e colher. O dia, você não colhe sem você plantar antes. Você vai ter que passar pelos processos. Imagina que você vai ter que fazer uma faculdade de medicina aqui. Para as pessoas que se empenham muito, como eu me empenhei, elas vão conseguir acelerar, porque eu gastei 12 horas por dia de estudo e de operações, né, a minha vida inteira, e faço isso até hoje. Então é completamente diferente a minha performance no meu crescimento. Eu estou empenhando muito mais tempo. Mas uma pessoa normal, que ela já tem família, enfim, que ela já tem o seu emprego, ela faz isso aqui de forma complementar. Essa é a ideia inteligente, como se você fosse fazer uma faculdade. Você vai fazer uma faculdade de Direito? Quantas horas por dia você estuda? Estudo 2 horas, estudo 3 horas, é a mesma coisa aqui. Ao longo de 4, 5 anos, você vai acumulando 2 horas, a sua carga horária vai te trazendo a experiência e a resiliência, né, das situações adversas que acontecem ali, vai fazer com que os resultados aconteçam ao longo do tempo. Pode ser que aconteça mais cedo, que você tenha de fato, você tenha uma predisposição e o seu desenvolvimento aconteça mais cedo, e em 2 anos, com pouca carga horária, você consiga ter consistência. Mas, no geral, precisa de tempo. As pessoas que têm condição de empenhar mais tempo, né, aqui trabalhando com isso, estudando, ela vai ter uma performance muito melhor, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, ela já vai conseguir ter ganhos consistentes. Só que a questão é, a maioria fica pelo caminho. 99% ficam pelo caminho. Justamente por quê? Porque não entendem essa lógica. Eles estão ali buscando ganhos imediatos porque a necessidade está fazendo isso com eles. E não há a menor possibilidade de você conseguir ser alguém bem-sucedido com day trade, com essa mentalidade. Então, é o que eu busco fazer com os meus alunos, os meus mentorados, é justamente o quê? Mudar o mindset do cara. As pessoas vêm buscando, não, eu quero day trade, quero sua estratégia, quero isso, quero... Não, calma, meu amigo. Primeira coisa que você precisa aprender, eu preciso entender o seu propósito, a sua condição, e segundo, vamos mudar o seu mindset. Isso que você tem que fazer nesse momento. Depois você vai preocupar em operar. Primeiro você tem que mudar a sua mentalidade. Entender que isso aqui não vai ser da noite para o dia. Não existe dinheiro fácil. E para quem atua com day trade, eu posso dizer que é o dinheiro mais difícil que você vai ganhar, porque é um dinheiro muito sofrido. Tá? Então, para as pessoas que entendem essa lógica, o desenvolvimento é muito mais tranquilo, porque o cara já entendeu, pô, eu estou fazendo um investimento intelectual agora, uma capacitação, para daqui 2 anos eu não precisar trabalhar mais? Não tá bom? Imagina, jovem, uma pessoa começou aqui agora, um colega nosso começou agora com essa atividade, ele já teve essa virada de chave, e ele imaginar que em 2 anos, hoje ele é um empregado, ele é CLT, em 2 anos ele pode estar tranquilo em casa, trabalhando do seu melhor conforto possível, ganhando seus 6 mil reais. Mas mais 2 anos, ele está ganhando 15 mil reais, no conforto da sua casa. E mais 2 anos, ele já está ganhando seus 30 mil reais. A pessoa que, de fato, vai viver disso aqui é a pessoa que tem a mudança de mindset. Não é o cara que sabe analisar gráfico, não é o cara que mais passou tempo operando, nada disso. É a pessoa que tem uma mudança de mindset. Porque também acontece muitas pessoas que até ganham dinheiro com day trade e elas até saem do seu trabalho para ficar por conta do day trade, mas ela não tem uma mudança de mindset e ela simplesmente mudou a profissão dela. Ela continua escrava do dinheiro, ela continua escrava do trabalho. E a ideia de vir para essa atividade é, além da liberdade financeira que você conquista, é justamente você melhorar a sua qualidade de vida, né? Então, não basta também você mudar o seu mindset de aprendizado, de entender que isso aqui é um processo, que esse processo vai te trazer retorno. Você também precisa entender que você precisa buscar qualidade de vida quando você está mudando de profissão, porque mudar de profissão por profissão, você simplesmente vai continuar um escravo do seu trabalho, trocando o seu tempo por dinheiro. E aí é onde vem a parte da gente entender de ações, que eu mencionei também no começo da live, que mais importante até do que você saber sobre day trade, entender a trabalhar com essa atividade, muito mais é aprender a investir em ações. Porque ações vai caber em qualquer profissão, você vai ser investidor em ações independente da profissão que você tiver. Porque ações é que vai trazer para você liberdade financeira em algum momento da sua vida. Day trade é uma profissão, não é investimento. Ao longo do tempo, o day trade, a tendência é você cada vez operar menos, ficar menos na frente do computador.
Porque depois que você tem liberdade financeira, você tem um acúmulo de ações já muito grande, não faz nem sentido você ficar gastando seu tempo precioso, que é a coisa mais preciosa que você tem, operando. As próprias ações que você acumulou, o próprio acúmulo patrimonial que você gerou ali em ações, te gera dividendos que te permita ficar em casa tranquilão, igual eu fico. Hoje o que eu tenho de acúmulo em ações me permite ficar sem trabalhar pro resto da vida. Lógico, eu quero muito mais do que eu consegui conquistar. Porque ainda é muito pouco para mim o que as ações conseguem me gerar, né? Os dividendos das ações conseguem me gerar. Mas hoje eu já não preciso trabalhar mais. Eu tenho o suficiente em ações de pagos em dividendos para mim, que tem as minhas necessidades básicas atendidas. Consigo pagar o meu cartão de crédito, consigo pagar a minha alimentação, meu plano de saúde, alguma coisinha ou outra ainda de luxos mais básicos eu consigo também. Mas eu não estou satisfeito com isso. Então eu preciso acumular muito mais dinheiro em ações para de fato eu falar assim, olha, hoje eu vou fazer day trade porque eu quero, não porque eu preciso, entendeu? Eu quero de fato chegar ao ponto de fazer day trade como se eu estivesse indo jogar futebol, né? Com aquela tranquilidade assim, não, hoje eu não vou, não, hoje eu vou. Aí você tem esse poder de escolha, eu ainda estou fazendo essa caminhada para poder ter esse determinado valor para de fato eu conseguir falar assim, olha, eu não preciso trabalhar e ainda por cima o rendimento que as ações me dão consegue pagar para mim todos os meus luxos. Essa é a mentalidade que a gente tem que ter. Tá? E hoje eu abdico um pouco dos meus sonhos para poder acumular esse patrimônio em ações para as ações em algum momento conseguir me trazer esse luxo sem de fato eu ter que trabalhar por ele, né? Será aquela renda passiva para mim. E na realidade, eu penso também que a mudança de chave tá quando a pessoa entende que é a dedicação dela a uma determinada coisa que vai trazer o retorno. Porque eu já vi advogado rico, milionário, já vi médico rico, milionário, mas eu conheço pessoas, inclusive era amiga da minha mãe, que ficou milionário vendendo CD pirata. Comprando CD pirata no Paraguai e vendendo. É lógico que a época era outra, o momento era outro, mas ela utilizou uma oportunidade para ganhar dinheiro. Então, na realidade, a mudança de chave é qualquer coisa dá dinheiro, vai depender do seu empenho, da sua dedicação naquilo, entendeu? Exatamente. Eu compartilho dessa ideia sua, não é nem questão de compartilhar, é algo muito óbvio, né, Joab? Eu até eu fiz um vídeo no YouTube aí, fazendo um comentário sobre um vídeo de mais ou menos uns 25 minutos. Depois, galera, se quiser deixar o link para a galera acessar lá e assistir esse vídeo. Já tá, inclusive que eu deixar para o pessoal aqui que na descrição do vídeo tem o Instagram do Rafa e o canal dele no YouTube. Se vocês quiserem seguir lá, inclusive o Instagram dele é bem bombado lá, viu, galera? Rafael todo dia posta as coisas lá, tem bastante seguidor. E no YouTube também ele tá começando agora, tá postando os vídeos lá e tá ficando top demais. Tem um mês para cá que eu comecei essa vida de YouTube. Vamos ver o que vira. Mas eu postei um vídeo lá falando sobre o comentário que o Fantástico fez recentemente. Saiu uma notícia no Fantástico, uma reportagem do Fantástico até bacana, gostei, achei justa. Inclusive, muitas pessoas me perguntaram a respeito dessa, o que eu achei da entrevista e tal, eu tenho de que esse vídeo. Cara, eu na verdade não achei nada de mentira o que eles falaram lá, é aquilo lá mesmo, né? E eles deixaram evidente só algumas coisas que eles não falaram, né? O problema está nas entrelinhas, né? No que eles deixam de falar. Mas o que eles falaram lá é absolutamente verdade, só falta algumas outras informações complementares para poder nós não sermos parciais. Eles foram um pouquinho parciais ali, tendenciosos no que eles disseram. Mas, enfim, a grosso modo, como qualquer outra profissão, vai existir todo aquele empenho de tempo, como eu falei aqui. Você não vai cair dentro dessa profissão, dentro dessa atividade e achar que vai passar por uma porta mágica e de repente tudo vai dar certo na sua vida. Não vai ser assim. A jornada vai ser bem dura, bem difícil, mas para aqueles que pagam o preço, os resultados acontecem. Tá? Isso chama-se meritocracia. E principalmente a gente, né, João? Porque a gente que acredita em Deus, a meritocracia é algo divino, cara. Se você se empenha, se você corre atrás, se você, de fato, se dedica ao máximo e com honra, né? Com muita honestidade no seu propósito, os resultados eles vão acontecer. A questão é que para algumas pessoas eles acontecem um pouco mais rápido do que para outras. E aí é onde a gente vem com aquele... E tem aquela ideia, né, de a pessoa ter o dom. Existem para algumas pessoas que
são mais fáceis mesmo, né? Elas têm mais facilidades em pegar algumas coisas, em desenvolver algumas coisas, sim, mas qualquer pessoa é capaz de atingir resultados. Existe um percentual de 0,6% de todas as pessoas que tentam medicina na USP de conseguir passar. Ou seja, de todas as pessoas que entram e tentam fazer medicina na USP, apenas 0,6 pessoas conseguem passar no vestibular. E nem quer dizer que elas vão se tornar médicos. E detalhe, quando a gente fala de um vestibular tão concorrido como esse da USP, é um vestibular mais concorrido do Brasil, décadas e décadas, nós estamos ainda concorrendo com outras pessoas. Nessa atividade nossa, a gente não está concorrendo com ninguém, é só nós e nós mesmos. Então, o sucesso ele é muito mais tangível do que, por exemplo, você tentar fazer medicina na USP. Porque lá você está concorrendo com pessoas de altíssimo nível, um nível intelectual absurdo, de um investimento intelectual fora do comum, fora da média, para poder você conseguir uma vaga que é 0,6% intelectual e financeiro, né? Porque os pais ali ficaram anos e anos pagando colégio caríssimo. Muito. Na verdade, se a gente for colocar na ponta do lápis, é inviável, né? Não faz o menor sentido um pai investir dinheiro numa pessoa que forma medicina. Matematicamente falando, isso não é viável, né? Mas, e a gente for pegar, por exemplo, para se tornar um magistrado, um juiz federal, é 0,37% de todas as pessoas que fazem provas de juízes federais, elas se tornam magistrados. Cara, e o day trade, hoje o que existe na escala geral, né, da CVM, é em torno de 1%. Então ainda a estatística é muito mais alta para traders do que é para ser juiz, do que é para se tornar médico pela USP. Então, qual é o alarde que existe, né, na reportagem do Fantástico, ou então mesmo na reportagem da CVM, da nota que a CVM soltou, né, que poucas pessoas conseguem ter sucesso, ter consistência. Isso é algo em qualquer profissão. Se você colocar todas as pessoas que formam em direito, quantas de fato têm um salário muito bom, né? A maioria tem um salário medíocre. Medíocre, pessoal, não entendam mal, tá? Mas é uma pessoa que ganha um salário médio, não é um salário fantástico, né? As pessoas que seguem a profissão já é pouco, né? Mas as pessoas que têm resultado, que realmente ganham muito dinheiro com essa profissão, é menos de 0,5%, não é verdade? Então, isso não existe nada de anormal. Toda profissão, qualquer ela que seja, são menos de 1% das pessoas que conseguem ter resultados fantásticos, tá? Mas agora, como essa profissão se tornou muito popular, e mais ainda por causa da pandemia, né, eles marginalizaram essa notícia, usaram a manchete, né, no entre linhas, para poder criar polêmica, né? Mas, enfim, se a pessoa quer ter resultados, não vou nem falar de sucesso, se você quer atingir resultados expressivos, você vai ter que se dedicar muito em qualquer profissão. É isso que eu faço da minha vida, eu me dedico muito a isso aqui. Eu não paro de estudar, não paro de me dedicar, não paro de investir dinheiro em cursos, porque, de fato, eu quero me destacar. Se você fosse medicina, se fosse direito, se fosse engenharia, eu faria da mesma forma. Então, não é a profissão o problema está nas pessoas. Cara, eu vou te contar uma historinha curta aqui para poder a gente chegar no último ponto aqui, para a gente estar encerrando a live, viu, pessoal? Rafa, em meados de 2010, meu pai estava na intenção de comprar um carro. Ele falou para mim, aí, nessa época eu pré-adolescente ali para jovem, né, faz 17, 18 anos, isso para mim era pouco demais. Acho que eu tinha um pouco mais, acho que eu já estava beirando uns 20 anos, mas enfim. Aí a gente olhando carros e tal, não sei o quê. E aí tinha um carro, um determinado carro de uma determinada marca, que para você comprar ele, além de ser um pouquinho mais caro, você tinha que esperar um mês para o carro chegar. Ou seja, você pagava o carro e tinha que esperar um mês para o carro chegar. Enquanto que uma outra marca, um outro carro, o que estava acontecendo? Ele te dava um desconto, ele tinha um saldo para você comprar o carro, ou seja, o carro era um valor X, mas ele te dava um descontozinho de 10%, e aí, por cima, se você comprasse o carro, ele te dava uma viagem, com tudo pago, para Paris, com direito a acompanhante. Ou seja, algo de errado não estava certo, né? Algo de errado não estava certo. Que carro é esse que, para eu comprar ele, eu ganho a viagem para Paris?
Sendo que o outro... deve ser um Citroën, um Peugeot. Você já sacou, né? Você já sacou. Mas, enfim, com essa história, a gente chega num outro ponto X. Graças a Deus, meu pai escolheu o outro carro. Ninguém foi para Paris, mas o carro foi excelente. 3 anos depois, ele vendeu o carro praticamente bem de venda. Assim, e por incrível que pareça, hoje, se você for atrás de comprar esse carro, ele tá, quase 10 anos depois, já está praticamente o mesmo preço que ele vendeu. Mas, enfim, aí é onde eu chego no ponto que eu queria chegar aqui a respeito dos cursos dos falsos traders da internet bombando com Hotmart, com um monte de coisa. Cara, como saber se você está comprando gato por lebre? Como saber se você realmente está investindo seu dinheiro num curso de qualidade que vai te render uma informação de qualidade, em detrimento de tantas coisas que o povo... Na realidade, o que a gente mais tem na internet hoje são vendedores de curso, né? Traders de verdade, não, vendedores de curso. Joab, na verdade, cara, é bem difícil a gente conseguir fugir dessas armadilhas, viu? E eu também, cara, de tudo, eu não vou só apontar o dedo para esse pessoal. Sabe por quê? Essa atividade, ela se popularizou mais justamente por causa dessas pessoas. E mesmo que a pessoa entre dentro do mercado financeiro pelo day trade e ela tenha uma experiência ruim, perca dinheiro, e enfim, e no fim das contas ela sai fora, mas ela tem pelo menos o empenho de tempo em aprender. E ela tem educação financeira, mesmo que de baixa qualidade, muitas pessoas estão conhecendo o mercado financeiro através desses falsos traders, desses falsos profissionais. Então, de tudo, eu não posso dizer que essa galera ruim só tem um lado ruim, não. Eu enxergo algo bom, positivo também, porque eles têm um poder de alcance, por exemplo, muito maior do que o que eu tenho. Pô, tem cara aí, cara, que atua com day trade, que o cara tem 200, quase 300 mil seguidores. Olha a quantidade de pessoas que estão investindo tempo, né? Aprendizado. Por mais que não seja honesto o que ele está falando, mas ainda assim o cara, com certeza, ele está, se uma pessoa tem uma quantidade de seguidores esse cara entende alguma coisa. Não quer dizer que ele seja capaz de ensinar outra pessoa e que o método dele seja algo certo, né? Mas muitas pessoas vão conhecer mercado financeiro justamente porque elas ficaram iludidas com aquela vida que aquele cara está dizendo que tem, entendeu? E vão querer aprender. Então, não tem muito como fugir, cara. De qualquer jeito, as pessoas vão perder dinheiro, de qualquer jeito as pessoas vão comprar cursos de pessoas que não são sérias, de pessoas que não são honestas. Mas em algum momento, se a pessoa de fato, quando ela vai lá e compra aquele primeiro curso daquela primeira pessoa que ele teve ali, viveu aquela experiência, viu que não era aquilo, né? Ela vai, se a pessoa de fato quer viver dessa profissão, dessa atividade, aí ela vai começar a ter mais discernimento. Opa, eu tive uma experiência ruim com aquele fulano ali, eu não quero essa linha de conduta, né? Eu não quero esse tipo de conduta, eu quero procurar um mentor. Aí o cara já vai procurar ter referências, buscar referências de outras pessoas que falam de fato com propriedade daquele conteúdo, que seja o skin the game, né? Igual o Nassim Taleb fala no livro dele, Skin the Game, né? Que arrisca a própria pele, aquele cara que de fato mostra os resultados, igual eu faço todos os dias, apresento os resultados justamente para poder trazer essa disrupção dessa parte negativa das pessoas que vendem ilusão com as pessoas que são sérias, né? Porque eu acho que essa é a única forma que a gente tem de tentar passar credibilidade num mercado, numa atividade que está podre, né? Que só tem tem um tal de Diogo, que eu não sei se era da nossa turma, pelo nome eu não estou lembrando, mas ele colocou assim: a gente comprou ciências aeronáuticas e fez kkkk, porque era algo na época que você lembra. O Diogo lá, o Diogo Kingler. Diogão. Lembrei demais, não vai ser então, enquanto teve uma galera que já foi direto pelo Clube Voar, né? A gente tava lá, mas enfim, cada um é aquele conhecimento, né? Exatamente, mas sempre vai existir isso e eu acho que não tem como fugir. Só que a pessoa que ela vai viver dessa atividade, ela vai de fato querer trabalhar com isso, ela vai encontrar uma pessoa séria para poder ensinar ela, para poder ajudar e de tudo. Eu acho que todo tipo de informação, ela é construtiva de alguma forma. Por mais que ela tenha baixa qualidade, ainda assim você vai conseguir, nem que seja comportamental, você vai conseguir pegar alguma ideia das outras pessoas, né? Eu tento fazer um trabalho muito sério, muito diferente do que é difundido por aí,
justamente porque eu tento trazer essa disrupção dessa galera que eu acho que é podre, sabe? Que, enfim, apesar de agregar de alguma forma, mas que eu acho que faz isso com um viés muito pessoal, muito de interesse em tirar vantagem das outras pessoas, e não porque de fato ela ganha dinheiro com aquilo. Mas eu também tenho que reconhecer que eu, por ser diferente, ter essa mentalidade diferente, de não mostrar, de não ostentar como essa galera faz, eu tenho menos alcance também, porque hoje as redes sociais você consegue trazer muitas pessoas, né? Mas para isso você tem que encantar os olhos delas. E como eu não sou do marketing digital, se você começar a postar Ferrari lá, financeiro, viagem de iate, de um monte de coisa, rapidinho você está com 1 milhão de seguidores. Mas e aí? Será que você consegue cara, ensinar todo mundo de meu pai verdade? me assiste, né? Eu tenho brilho na cara, eu tenho princípios, né? Meu pai me assiste, minha mãe me assiste, eu não vou gostar de mostrar uma falsa realidade dessa, e eu tenho princípios, né? Eu acho que essas pessoas, não estou julgando elas que elas não tenham princípios, mas o viés delas é diferente do meu, né? Os princípios que eu sigo são diferentes dessas pessoas. Então é isso. Não tem como a gente fugir. Para quem vai começar com essa profissão, vai ter que viver essa experiência. Às vezes vai pegar algum conteúdo que não seja de qualidade. Eu recomendo, a princípio, para as pessoas que querem aprender, ver alguns vídeos no YouTube, sim, mas o YouTube tem muita porcaria, tem muita coisa que vai atrapalhar e que vai desconstruir algo que talvez você queira construir. Então, comecem pelo YouTube, mas pegue a opinião de algum amigo, de algum conhecido que já atua de alguma forma, peça boas referências para esse amigo, né? Que com certeza tem muita gente honesta, tem muita gente boa, tem muita gente skin the game no mercado, mas a grande maioria elas têm os seus vieses pessoais e não vivem dessa atividade e não é nem pior, não é isso, não é viver, porque até existem pessoas muito competentes para ensinar, que têm uma experiência absurda, mas que elas de fato declaram não serem profissionais de mercado. Até porque, Joab, nós, lá na nossa faculdade, quantos professores que nós tínhamos que eram pilotos de aviões? Cara, tinha 2. Se eu não me engano, tinha 2 só. E eram ex-comandantes que voaram na década de 50, né? Eu aprendi na faculdade com E pessoas que detalhe, não né? eram. Sem querer julgar, todos eles vendiam um sonho para nós de comandantes de linha aérea e tudo, e na realidade a maioria deles nem lá chegou. Só que Voava na tá. executiva, voava na Mas é geral. que tá, ô Joab, mas eles nunca venderam para nós algo que eles fossem, entendeu? Eles nunca falaram, olha, eu sou hoje um piloto, um comandante de Airbus. Eles nunca falaram isso, tá? Essas pessoas que ensinam outras pessoas, mas sem afirmar que elas são capazes de reproduzir algo, essas pessoas, na minha opinião, elas têm realmente um perfil exclusivo de serem professores. E não existe nada de errado nisso, tá? Não necessariamente a pessoa, o professor da faculdade de Direito, ele tem que ser um magistrado para poder ele estar ministrando uma aula, tá bom? Mas ele deixa isso claro, né? Que a limitação dele ali é em relação àquilo. Ele não vai conseguir te passar experiências de vida, mas a doutrina, ele é capaz de te ensinar. O problema dessa galera que existe por aí hoje, cara, é que eles não ensinam, eles não estão preocupados, né, com a moral deles, e eles dizem conseguir isso, que eles conseguem aqueles resultados lá, justamente para gerar uma manchete, né? E em cima daquele ali, quando eles vão ensinar as pessoas, eles não têm a menor capacidade, cara. Chega a ser grosseiro, sabe? Coisas muito básicas. E, enfim, que infelizmente as pessoas que vão iniciar agora vão acabar se esbarrando por aí. Faz parte. Vão ter algumas coisas ruins, mas com certeza vão conseguir, mesmo assim, aproveitar alguma informação ali. Vão conseguir tirar algum proveito. Vamos fechar aqui. E para fechar, eu quero fazer uma última pergunta para você. Como você se vê daqui 5 anos, por exemplo? Joab, daqui 5 anos, cara, muito provavelmente eu vou ser pai. E hoje estou com 32 anos, ainda não tenho filhos. Tenho que te dizer que, apesar da minha liberdade financeira ter sido conquistada, ainda não atingi nem 10% do que eu almejo para os próximos 5 anos. Espero ainda conquistar ainda bastante. Não
penso em deixar de operar day trade, de trabalhar com day trade, mas em 5 anos, cara, justamente eu estou fazendo isso tão intensamente, apesar de hoje já não precisar mais ser tão intenso, mas justamente porque em 5 anos eu quero viver uma vida diferente. Eu quero viver mais por conta de filhos, mais por conta de família. Apesar que hoje minha vida está bem tranquila, graças a Deus, moro num lugar maravilhoso, faço as coisas do jeito que eu quero fazer, não preciso dar satisfação para ninguém, nem na empresa eu vou mais. Então, eu acredito que não vai mudar muito o que eu estou hoje, talvez trabalhando um pouquinho só menos do que eu trabalho com day trade. Tá? Eu acredito que eu vou ter um empenho de tempo menor, não vou ter tanta responsabilidade assim em ter que fazer o day trade como eu faço hoje em dia. Bom demais, vai dar tudo certo. Galera, então é o seguinte, para finalizar aqui a live aqui, eu quero novamente lembrar vocês que eu deixei aqui as redes sociais do Rafa. Você que se interessou em aprender um pouco mais a respeito de mercado financeiro, de bolsa de valores, o Rafa ministra cursos periódicos aí, ele anuncia lá no Instagram dele. Se você tiver interesse, eu recomendo, eu fiz o curso e posso dizer que não só pela amizade que eu tenho com o Rafa há mais de 10 anos, mas simplesmente porque ele acabou de falar aí, ó, ele posta o resultado dele todos os dias. Se ele tomou lá 10 mil reais de prejuízo no dia, ele vai postar lá que ele tomou 10 mil reais de prejuízo. Ele não vai esconder de ninguém. Segunda a sexta-feira, você pode acompanhar lá no final do dia, ali por volta das 6 horas da tarde, que os stories dele vai estar lá mostrando o resultado dele do dia. Isso é constância. Você ser constante na profissão é saber que vai existir dias bons e existir dias ruins, mas que no final do mês, no final geral, esse lucro vai vir, esse resultado vai ser positivo. Então, segue lá, dá essa força lá. E tamo junto, divulgue se você gostou desse podcast, divulgue com seus amigos, vamos fazer bombar, vamos fazer crescer aqui esse perfil novo aí, que nós vamos estar trazendo também. O Rafa deu umas ideias boas, eu acho que eu vou chamar uns comandantes amigos meus, vou poder trazer aqui, nós fazer uns podcasts, tirar algumas dúvidas a respeito de aviação, né, o pessoal que tem medo de voar aí, nós vamos estar trazendo aí muitos conteúdos. Fiquem com Deus, muito obrigado. Rafa, valeu demais da conta. Espero. Muito obrigado pela oportunidade e sempre que quiser pode me convidar aí, que será um maior prazer estar aí com vocês. Beleza, cara. Valeu demais. Fiquem com Deus, pessoal. Boa semana para vocês e até uma próxima.